Hoje nós vamos falar de ferramentas essenciais para iniciar na papelaria. Fica aqui comigo que você vai ver que são pouquíssimos, o investimento é baixíssimo, não precisa daquele maquinário todo e é tudo muito fácil de usar. Então a gente vai começar pela tesoura. Não existe papeleira sem tesoura. Temos aqui, ó, duas tesouras. Por quê? Você, quando começar na papelaria, você vai começar a trabalhar com passamanarias, com corinos, tecidos. E é muito importante que você saiba que a tesoura que você usa no papel não é a mesma tesoura que você usa no corino. Então, se possível, tenha duas tesouras. Uma própria para o tecido, corino, e uma para papel. Por quê? Se você inverter isso aqui, usar da tesoura para o corino, você vai cegar e não vai conseguir cortar mais papel. Usar de papel. No corino, você não vai mais conseguir cortar papel. Até corta. Mas vocês já viram, gente, aquela tesoura que você passa no papel e fica aquela bordinha aborrecida? Então, é sobre isso que eu tô falando. O mesmo acontece com a tesoura de tecidos corino. Se você cortar papel com ela, cega na hora. E quando você vai cortar o tecido, ela não vai, gente. Ela simplesmente agarra e ela não vai. E aí você vai se irritar. E no final você vai perder a ferramenta de qualquer jeito. Então é melhor já investir em duas. Essa aqui, vocês podem ver que ela é um pouquinho mais grossa. Olha só como que ela é bem espessa. A lâmina dela é bem mais robusta em relação a essa aqui do papel, olha só. A do papel não precisa. Se eu tivesse pego essa aqui e cortado o corino com ela de primeira, ela ia cortar muito bem, muito bem. Mas ela não ia aguentar tanto, porque às vezes tem corino que é um pouquinho mais grosso e isso acaba, com o tempo, danificando ela na articulação e tudo mais. Então, compre uma de corino e uma de papel. Essa aqui, gente, você encontra entre 7 e 15 reais. Não é caro. E dessa aqui, ó, eu tenho até outra, porque uma vez essa aqui minha quebrou. Eu precisei investir numa correndo. Então, essa aqui, se eu não me engano, foi 17 reais. Porque eu sabia que eu ia querer investir nessa quando ela chegasse o estoque na loja. E acabou que eu tenho essas duas aqui, né? Não usei essa como papel, porque ela fica como reserva. Mas vocês podem ver, ó, que ela também é mais fina. Então, dá diferença na hora de cortar, te dá uma segurança muito maior. Essa aqui, cara, você faz assim, ela faz vácuo. Ela corta bem, ó, ela é bem robusta, ela é boa. Essa aqui é ferramenta boa. Partiremos agora para estilete e régua. Se você for investir em régua, investe na de metal, tá? Essa de ferro, quando você começar a passar o estilete, que também é uma ferramenta muito essencial, principalmente para quem vai trabalhar com cartonagem, ela ajuda muito na hora de riscar. Primeiro porque ela não vai agarrar. Às vezes a de plástico, o estilete está passando, ela garra. Isso danifica o acabamento da sua produção, né, do seu produto. E essa aqui ela nunca vai desgastar, gente. Você nunca vai perder ela. A de plástico é a que eu tenho ali, eu vou mostrar pra vocês. Com o tempo ela foi desgastando e aí o material começou a ficar com as ondinhas, porque o estilete ele acompanha a linha da régua. Então quando você vai cortar, ele acompanha a linha da régua. E se ela tiver, né, torta, ondulada, vai dar pra perceber. Então o estilete é bom, principalmente porque ele vai trabalhar com a cartonada. E régua de metal, de ferro. Se você já tiver uma régua em casa, usa a que você tem. Depois você investe nessa, né? Não precisa morrer por causa disso. E a régua que eu tô falando é essa aqui, ó. Ela é uma régua que ajuda muito porque ela tem... cada quadradinho aqui, ó, tem 1 centímetro. E cada quadrado maior, a outra que tem ali, vou mostrar pra vocês, ela é mais fácil de visualizar isso. Tem 5 centímetros. Então, por exemplo, eu quero cortar uma altura de 13 centímetros e meio. Eu calculo 10... Então, tá vendo? Vamos virar aqui pra vocês verem. 5, 10... 1, 2, 13 e meio. Olha aqui. Então, quando eu coloco o papel, ó, esse aqui, por exemplo, eu quero cortar... Tem um personalizado que eu fiz aqui... É a caixa cofre de Natal. Eu estou usando exatamente essas ferramentas aqui. Nela eu expliquei na risca como que você usa cada material aqui e como que elas são muito úteis, tá? Pra você iniciar. E você vai ver que elas são as necessárias, as principais e é a que você precisa no momento para começar. Então eu quero aqui, ó, eu quero cortar uma tira de 13,5.
eu vou lá no 13 e no meio. Como que eu sei que ela não vai andar e ficar torta? Porque todos os quadradinhos têm o meio do 13. Tá vendo ali, ó? Então é só colocar aqui, ó, meio, meio, tem meio lá pra cima. Ai, deixa eu chegar pertinho aqui, ó, meio. Tá tudo no meio? Passo o estilete aqui e tá tudo certo. Cortou com meio, sem precisar, quer ver? Sabe quando a gente não tem essa aqui? Você vai usar essa aqui, só que aí você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ir lá no 13,5, porque ela também tem, aqui, ó. Aí você vai fazer um risco aqui. Aí você desce lá no 13,5, muito certinho, porque senão fica torto. Faz um risco. Desce mais um pouco, faz outro risco. Isso vai te dar mais trabalho. Dá pra fazer? Dá, mas vai te dar mais trabalhinho. Então, por isso que eu falo que essa aqui, ela não é tão... Ela não é indispensável, mas ela é essencial. Ela vai te dar vou falar, a sua produção vai ficar mais agradável, mais ágil com ela, tá? Eu vou te mostrar outra aqui, o que aconteceu. E por que eu falo que o ideal é você ter uma régua. É óbvio que você vai usar ela com estilete, né? Mas assim, dependendo do que for, você só faz o risco e passa o estilete por cima pra ela não acabar. Eu vou procurar aqui, ó. Ah, eu já até senti aqui, ó. Quando eu passo o dedo eu sinto, mas tem um lado aqui que vai dar pra vocês verem melhor. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, ela tá toda gasta. Tá vendo? Quando eu passo o dedo, gente, eu consigo sentir direitinho as ondulagens que ela tem. Será que eu tenho alguma coisa aqui preta? Não tem. Ai, eu queria... Será que essa capinha aqui vai dar pra ver? Não, vai. Ali, ó. Tá vendo? Gente, essa aqui é uma capinha do meu celular. Tava me irritando, ela tava soltando, eu tirei. Olha só como é que ela desgastou. Tem um ondulado aqui, tá dando pra ver direitinho aí? Olha lá. Isso aqui foi tudo... E ela tem uma curva aqui, né? Que foi onde eu passei mais a régua. Isso foi desgaste do estilete. Então vai chegar uma hora que ela vai perder a utilidade. Por isso que eu comprei aquela ali tá novinha, né? Por isso que eu comprei ela. Eu comprei até menor, porque a gente precisava ter uma grandona, né? Que aí eu uso o lado de cá. Mas, nossa, quando eu passo o dedo aqui dá pra sentir direitinho, gente. Ela ajuda muito por isso. Essa aqui você consegue ver melhor, ó, tá vendo? Cada quadrado é 5 centímetros, então ela tem 15, ó. 5, 10, 15. E pra cá a mesma coisa, né? Então fica muito fácil. E às vezes eu quero medir algum retângulo, eu coloco no papel assim, ó. Vamos supor, um retângulo de 10 por 15. Eu ponho 10 aqui na altura e 15 aqui na largura, né? Aí você deixa marcadinho certinho nas medidas lá e olha só. É só riscar aqui, riscar ali, já tá os dois certinho, sem precisar ficar fazendo aqueles risquinhos, medindo centímetro por centímetro. Ela é muito boa por conta disso, mas por ela ser um pouquinho, ela também não é tão cara. Mas pra quem tá começando mesmo, e às vezes você tá começando do zero, não tenho nada, não quero investir, até porque às vezes você nem sabe se você vai gostar de trabalhar com isso. Porque no final, às vezes você gosta de fazer artesanato. Mas é o que eu sempre falo, você tem que lembrar que você tá prestando um serviço pra alguém que tá sonhando com aquela festa, com aquele produto, oh, Jesus, com a personalizado que você tá fazendo, porque às vezes é casamento, às vezes você tá fazendo convite, às vezes é o personalizado de um ano da criança. Você tá trabalhando com o sonho, digamos assim, do cliente, né? Então, tem que tomar cuidado com um bom atendimento, entrega no prazo correto. Vai haver exceções, né, gente? Ninguém é perfeito. Às vezes, igual eu tenho a ferramenta, às vezes a ferramenta estraga e aí não dá pra cumprir o prazo, porque, né, você depende daquilo, não tem outro jeito de fazer. Mas quando você iniciar, tem que levar isso em consideração, né? Às vezes a pessoa fala assim, é gostosinho de fazer, eu vou vender, aproveitar pra vender. Vamos com calma, né? Então, não, por isso que eu sempre indico não investir primeiro na ferramenta, né? Nós temos aqui o vídeo anterior, que eu falei do que você precisa para iniciar, né? Eu te dou um norte, até por experiência própria e por ouvir testemunhos das experiências de outras também que estão no mercado há muito tempo, são referências nesse mercado. Façam isso, comecem com isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Testa se é realmente o que vocês vão gostar, porque uma coisa é a gente fazer por hobby,
porque é gostosinho, distrai. Outra coisa é quando você tem um compromisso com outra pessoa, né? Então, já falei das réguas. Agora eu vou falar da base de corte. Eu vou deixar a cola por último, porque vai ter uns pulinhos do gato. A base de corte, ela é muito essencial, mas dá pra começar sem, óbvio. Ela é muito essencial porque quando você estiver cortando o papel... Olha só, vou até mostrar pertinho. Aqui a minha já tá gasta, já deve ter uns 10 anos, tá? Ó, a desvega até agarrou, né? Ela não estraga, gente, não estraga nem a pau. E quando você põe a cola quente, eu deixei a cola quente ligada aqui, ó. Olha só. Ela não estraga, gente. Cola quente, ó, tá vendo? Tá quente. Não queimei o dedo, tá, gente? Preocupa não. É porque eu tô esperando secar pra tirar ela, pra vocês verem que não estraga. Aqui ela ainda tá mole, ó, mas tá dando pra vocês verem que eu tô puxando ela aqui, ó. Quando ela secar por completo, é só você vir, viu? Ai, deu pra ver? Eu esqueço da câmera. Quando ela seca por completo, ó. Olha lá, gente. Saiu e não danificou. Isso aqui é a cola, né? Estilete. Aqui é porque ela ainda tá secando 100%. Mas deu pra ver que não danificou, né, gente? Isso aqui, vou até tirar agora, porque senão vai ficar feio pra mim. Ainda tô raspando com um negocinho com ponta de ferro, ó. Mas vocês podem ver, sujou porque tá suja, mas ó, já não tem mais nada. Tá vendo? Foi aqui, ó, que eu risquei. Só sujou, mas não tem mais nada, ó. Vocês podem ver. Ela é muito boa, porque às vezes você que tá começando vai começar a usar a mesa lá da sua cozinha. Sua mesa é de madeira, como que você vai pegar e raspar o estilete lá no papel? Vai estragar sua mesa toda. Às vezes sua mesa é de vidro, um vidro que tem uma película, pode rasgar, sabe? Danifica. E até você que tem a mesa de escritório, você vai ficar riscando ali, vai chegar uma hora que a vida útil dela vai acabar de tanto risco que ela vai ter. Vai ficar, além de feio, estraga seu material. Então essa base, hoje em dia tem dela mais baratinha, em torno de 30, 40 reais. Mas é o que eu sempre indico, invista se você realmente tiver essas condições. Não, Lena, eu tenho um dinheirinho ali guardado, dá pra me investir pra fazer esse teste se eu vou gostar de trabalhar. Ok, faça. Esses são as ferramentas principais. Mais do que isso, só se você tiver certeza que é isso que você quer fazer e se você já tiver as condições de investir. Então, base de corte. Nós já falamos da tesoura, nós já falamos da régua, da base de corte e agora, por último, eu deixei a cola, mas a cola é indispensável para qualquer área de papelaria. E a cola que eu indico para vocês é de silicone. Por que de silicone? Ela é tão forte quanto a cola quente, que também é essencial, mas é indispensável. É dispensável, ela não é indispensável, eu falei errado aqui, né? E tem a cola branca, que também dá pra usar, até porque ela é mais baratinha pra começar. Às vezes você até tem em casa do seu filho aí. Mas ela é tão forte quanto a cola quente e não é tão líquida quanto a cola branca. No vídeo que eu fiz de Natal cofre, eu vou deixar pra vocês um card aqui na descrição, em algum lugar pra vocês clicarem. Lá eu falo muito bem sobre todos esses materiais aqui. Eu usei os materiais básicos pra vocês verem que dá pra fazer sem precisar comprar impressora, maquinário e tudo mais. Por ela ser forte como a cola quente, ela vai pregar materiais como passamanarias, tecidos, essas coisas, tá? Por ela não ser tão líquida quanto a cola branca, ela é mais líquida, né? Mas não tão líquida. Porque a cola branca, quando você coloca no papel, dependendo da quantidade, ela amolece o papel. Quem já colou o deverzinho do filho aí sabe como é que é, né? A cola branca, ela é mais fraquinha. Se você quiser colar tecido com a cola branca, você não cola, por exemplo. Ela vai colar só o papel, então descarta. E a cola quente, ela cola tudo, né? Muito prática. Mas ela te dá um prazo muito mais curto pra você ir lá e fazer. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui. Se eu quiser colar essa passamanaria aqui, né? Ela tem ali o limite dela pra ser colado. Quando eu passo a cola quente, eu venho aqui, passo a cola quente, já tem que vir correndo e colar. Se eu colei errado assim, ó, na hora de tirar, eu vou rasgar o que tá embaixo. Se for um corino, não rasga, mas ela vai ficar presa aqui, ó, na passamanaria. E aí, na hora de puxar, é um fio, gente, querendo ou não, é tipo um tecido. Ele puxa e danifica. Então, além de você perder tempo, porque você vai ter que desfazer pra fazer,
de novo, direito, que você vai entregar um produto com acabamento bonito, você perde material. É um pedacinho, mas pensa, se de pedacinho em pedacinho você perde ali 1 metro fácil. A cola de silicone é boa por isso, porque quando eu passo ela, a cola de silicone eu vou poder passar ela em toda a volta, ela não vai secar tão rápido quanto a cola quente, e ela não vai molhar tanto quanto a cola branca, e a cola branca também ela vai sugar aqui e vai perder aderência. Então eu consigo passar ela toda aqui em volta e pegar essa passamanaria, quase que cai, pegar essa passamanaria e vim colando com calma, sabe? Pego aqui, se eu andei um pouquinho, eu consigo descer ela, eu consigo vir devagarinho, olhando os detalhes. E ainda que eu esteja correndo, o prazo começou a ficar curto, eu consigo ir rápido. Aí vamos supor, colei rapidão aqui, ficou torto. Eu consigo dar uma ajeitada. Ela me dá esse prazo. É óbvio que não é um prazo tão grande, né, gente? Mas é melhor do que o da cola quente. Por isso que eu falo que essa cola aqui pra mim é algo que você tem que ter sem dúvida. Esse aqui é um investimento que você não vai ter dó de fazer. Até porque a de 100 ml, ela vai te custar em torno de entre 7 a 13 reais por aí, dependendo da sua região. Normalmente a de 100 ml vai ser tipo 9 reais, aí vai ter a de 50, 30 ml, não sei. Tem vários tamanhos. Mas cola de silicone. E uma coisa muito importante, nunca a de isopor. Uma vez me venderam a de isopor falando que era a mesma coisa, e quando eu olhei, olha só como é que ela é. Ela é líquida sem ser tão líquida quanto a cola branca. A de isopor é igualzinho. Quando você olha assim, ó, é igualzinho. Mas a de isopor, eu acho que ela tem um processo químico que ela meio que derrete o isopor, né? Pra colar um no outro. E ela não cola papel. Não cola papel, não cola passamanaria. Uma vez eu precisei correndo, fui na papelaria e o rapaz falou assim, é a mesma coisa. E quando eu olhei, eu falei, deve ser mesmo, comprei. E é mais caro, tá? Aí eu comprei porque eu precisava correndo terminar um produto, um personalizado. E no trem não colava de jeito nenhum, gente. Aí eu vi, cola de isopor não é a mesma coisa de cola de silicone. Um é um, outro é outro, tá? Então vai estar sempre escrito. Essa aqui é da Tech Bond, mas tem outras marcas. Tem uma que tem uma tampinha amarela, tem uma que tem uma tampinha azul. Essa da tampinha azul, presta atenção, porque a de isopor também tem a tampinha azul. O vidrinho é o mesmo. Mas que, ó, cola de silicone. É esse aqui. Gente, esse aqui, ó, primeira coisa que você tem que ter na sua vida de papeleira e de artesã, cola de silicone. Se conseguir investir na pistolinha, investe, porque vai haver momentos, tem vídeos aqui também, o do cofre de futebol, que eu vou te mostrar lá um processo que é necessário que seja colado instantâneo, né? Então, acho que até no cofre de Natal, acho que, gente, a do cofre de Natal, ela tá essencial pra você que tá começando. Eu mostro usando aqui na prática todos esses materiais. Cola, gente, essa aqui de silicone, tá? Então, se conseguir, investe na pistolinha, tenha a cola, não precisa ser grandona, tá? Essa aqui é a da cola pequenininha. E é isso aí. Acho que eu falei todos. Pessoal, peço pra vocês que coloquem aqui nos comentários se esse vídeo foi útil pra você, se tirou as suas dúvidas. Se não tirou, fala pra mim qual é a dúvida que você tem que ainda não tirou, porque eu posso trazer no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô trazendo vídeos de passo a passo, trazendo esses detalhes de como utilizar a ferramenta, né? Por exemplo, a cola quente, o pessoal fala assim, deixa aquele fiapo. Eu sempre dou dicas, né? Quando você prega a cola quente, quando você passa, aperta um pouquinho, chegou no finalzinho, para de apertar e dá uma leve raspadinha assim, ó, ele quebra a cola e não solta o fiapo. Eu sempre tô ensinando isso durante o processo dos personalizados, né, na hora de fazer. Então, vou pedir pra vocês se inscreverem por isso, né? Fiquem atentos. E deixa aí nos comentários se eu tirei suas dúvidas. Se eu não tirei, coloca qual foi a dúvida que ainda não foi tirado, que eu vou trazer com certeza em alguns próximos vídeos. Por isso é importante se inscrever, porque toda vez que eu subir um videozinho, o sininho estando ligado lá, ele vai anunciar pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito, espero ter ajudado a esclarecer pelo menos esse básico aqui pra você iniciar. Eu vou deixar pra vocês aí o card do vídeo do Papai Noel, do cofre do Papai Noel, onde eu uso todas essas ferramentas aqui na prática ali, e também o card do vídeo anterior que nós falamos sobre o que você precisa para iniciar, né? Hoje esse vídeo aqui foi para falar especificamente das ferramentas, mas existem os insumos, né? Papel, cofre, passamanaria, os materiais que você precisa ter antes de investir no maquinário, beleza? Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo.